A bagagem faz o carro parecer apertado. Mãe, pai, vocês estão com calor? Sim, é difícil ir para casa nesse espaço apertado. Nicole, você entende o que estamos tentando dizer? De repente, questionada, eu fiquei nervosa. O que você quer dizer? Você não entende o que estamos dizendo? Você deveria ser grata pela chance de caminhar até casa por 5 horas. Isso é bom para a sua saúde e você deveria ser grata por essa oportunidade. Foi então que finalmente cheguei ao meu limite. Bem, eu vou sair do carro. Caminhar é fácil o suficiente. Na verdade já posso ver nossa casa. Vendo-os rirem do que eu disse, eu tinha um plano claro. Estava ansiosa para retaliar totalmente por tudo o que tinha suportado até agora. Eu, Nicole Hansen, sou uma dona de casa de 27 anos, casada há meio ano. Conheci meu marido, John, em um clube de caminhada na universidade. Ambos somos ativos e frequentemente fazemos viagens nos fins de semana. Nos tornamos próximos rapidamente por causa dos nossos interesses compartilhados. John sempre foi a figura central no clube, sempre ativo e liderando todos com suas opiniões quando decisões precisavam ser tomadas. Desde que nos tornamos amantes, John sempre liderou nosso relacionamento. Eu quero comer comida chinesa neste fim de semana. Já faz um tempo que isso não acontece. Vamos fazer uma trilha neste fim de semana. Nicole, prepara o almoço para 2. É problemático quando ele de repente pede um almoço embalado. Você está realmente tentando discutir comigo? Então, John sempre dizia o que fazer, e sua palavra era a decisão final. No entanto, eu não sou do tipo que impõe resistência e achei mais fácil seguir suas decisões. Olhando para trás, esse comportamento só incentivou o egoísmo dele. Decidi me casar com John porque, embora ele ocasionalmente mostrasse um lado egoísta, ele parecia, no fundo, confiável. No entanto, quando começamos a considerar seriamente o casamento, John fez um comentário inesperado. Nicole, você vai largar o seu emprego quando nos casarmos, certo? Mas eu realmente gosto do meu trabalho atual. Por que uma mulher está discutindo seu trabalho? Isso é só uma brincadeira, não está no mesmo nível que o meu. É por isso que você deve administrar perfeitamente a casa e apoiar a minha carreira, que é mais importante. Para John, minha carreira parecia insignificante comparada ao estilo de vida e carreira dele. Suas decisões sempre eram finais. Eu refleti sobre isso, mas com o passar dos dias, acabei decidindo largar meu emprego e me tornar uma dona de casa. Apesar disso, eu não conseguia entender por que John queria que eu me concentrasse apenas na casa, quando o equilíbrio entre ambos tornaria a vida mais fácil. Suas verdadeiras intenções ficaram claras somente depois que nosso casamento foi confirmado, quando visitamos seus pais para anunciar o nosso noivado. Eu enfrentei a realidade. Mãe, esta é minha futura esposa, Nicole. Ela vai largar o emprego e se dedicar à casa. Realmente espero que ela modere sua dependência da minha carteira. As habilidades dela são baixas, mas por favor, aprove nosso casamento. Mesmo que tenha sido John quem sugeriu que eu me tornasse dona de casa, suas palavras foram duras. John sente que está cumprindo seu papel como marido confiável ao me tornar financeiramente dependente dele. Eu era apenas um meio de aumentar o seu próprio valor. Parece que ele queria mostrar isso na frente de sua mãe. Mais desconfortável ainda foi ser humilhada na frente dos outros, incluindo sua mãe. Mas, se eu falasse algo, ele ficaria bravo. Então continuei a suportar. Ei, você não poderia se casar com uma mulher mais atraente? Nicole é modesta, de aparência simples, e como ela não trabalha, parece que não tem habilidades especiais. É como sustentar uma criança com aparência de adulto. Você é muito gentil em se casar com uma mulher assim. Sua mãe parecia muito satisfeita com a situação. Para ela, John parecia um homem forte e confiável, que me protegia. John frequentemente me acusava de ser uma gastadora e se gabava abertamente de sua dignidade como chefe da família. Apesar disso, eu, que havia me apaixonado, tolerava seu comportamento. Eu achava que era meu dever cuidar de John. Quanto mais pesado ele se tornava, mais forte minha dedicação a ele parecia. Eventualmente, até se tornou negligente em colocar suas roupas no cesto de roupa suja. Originalmente, ele cresceu na casa de seus pais e nem mesmo entendia as habilidades básicas das tarefas domésticas. Sem mim, ele não conseguia nem preparar um único prato sozinho. Surpreendentemente,
John estava orgulhoso dessa situação e parecia natural para ele que eu cuidasse de tudo. Ele sentia que ganhar dinheiro fora tornava-o mais importante, e eu deveria seguir sua liderança. Ele entendeu errado que tudo deveria sair do jeito dele, e mesmo quando o trânsito estava congestionado, ele me culpava. Cara, eu nem consigo dizer se estamos dirigindo ou parados, porque você escolheu uma rota com tanto trânsito. Sinto muito, eu deveria ter verificado mais cuidadosamente. Antes de perceber, eu tinha desenvolvido o hábito de me desculpar, até por coisas que não eram minha responsabilidade. 6 meses depois do nosso casamento, o verão chegou e o calor crescente gradualmente se tornou insuportável. Nicole, vamos para um lugar fresco nas nossas próximas férias. Eu já reservei, John declarou de repente, e eu fiquei surpresa. Reserva? E quanto à minha agenda? Eu perguntei. Não discuta, uma dona de casa como você não tem planos, ele disse. Assim, os planos de viagem foram facilmente decididos, e quando vi a fatura do cartão de crédito no final do mês, ela estava significativamente mais alta do que o normal. John, a conta deste mês está incomum. Há algum erro? Devo entrar em contato com a empresa do cartão? Eu perguntei. O que não está correto? Isso é para 6 pessoas. 6 pessoas? Por quê? Obviamente, o retiro de verão inclui meus pais e minhas irmãs. Não pode ser só nós nos divertindo. É bom usar o dinheiro de alguém para piedade filial. Não, eu não gostaria de pensar que você é uma pessoa tão terrível que economiza nas despesas da família, já que você normalmente não faz nada. Vamos dar um significado para isso desta vez, ele respondeu. Embora a piedade filial fosse admirável, eu estava chateada com o cartão sendo usado sem consulta, e não suportava ser feita para me sentir em dívida. Decidi uma coisa tão importante sozinho, eu questionei. Você é ruim em pensar? Então estou planejando tudo. Há algo de errado com as minhas escolhas? Se for o caso, apresente seus argumentos e tente refutar minha opinião. John insistiu, sem ceder. Como ele justificava suas ações? Parecia inevitável usar o dote que meus pais me deram na época do casamento para quitar os pagamentos. Minha paz de espírito foi perdida, e a tirania de John estava se intensificando. Parecia natural para ele que ele pudesse usar tudo o que eu possuía, tanto minhas posses quanto meu tempo. Decidi uma coisa tão importante sozinho, eu questionei. Você é ruim em pensar? Então estou planejando tudo. Há algo de errado com as minhas escolhas? Se for o caso, apresente seus argumentos e tente refutar minha opinião. John insistiu, sem ceder. Como ele justificava suas ações? Parecia inevitável usar o dote que meus pais me deram na época do casamento para quitar os pagamentos. Minha paz de espírito foi perdida, e a tirania de John estava se intensificando. Parecia natural para ele que ele pudesse usar tudo o que eu possuía, tanto minhas posses quanto meu tempo. John constantemente me menosprezava, e eu não podia reclamar nem pedir conselhos. Durante esse tempo, o dia da nossa viagem para o retiro de verão chegou. Nossa família providenciou um carro grande e fomos para o destino com 6 adultos. Este foi o meu terceiro encontro com meus sogros. Eu não tinha notado antes, em ocasiões formais, mas parecia que minha sogra habitualmente cuidava de todas as necessidades diárias do meu sogro. Ele nem mesmo abria uma garrafa de água sozinho, confiando inteiramente nela, e nunca expressava gratidão. Minha cunhada parecia um pouco irritada com esse comportamento, mas seu marido participava ativamente das tarefas domésticas e estava sempre preocupado se ela estava cansada. É notável que tais homens existam. Enquanto eu me sentia desconfortável com como minha sogra se deliciava em cuidar de tudo, parecia ser a norma na família de John. Às vezes, eu me perguntava vagamente se acabaria do mesmo jeito que minha sogra, que tem visões um tanto conservadoras, e parecia querer me usar convenientemente como sua nora. Ao contrário de suas ações devotadas para com meu sogro, ela era rigorosa comigo. Nicole, que tal aquele restaurante para jantar? Minha sogra sugeriu, e eu balancei a cabeça. Sim, acho que seria bom. Então, como se ela esperasse, ela disse, então você deve fazer a reserva. Você quer que eu faça a reserva? Fiquei surpresa. Claro, você realmente não percebe nada, não é? É típico da nova nora cuidar dos assuntos domésticos. Você deveria ser a única a dizer eu farei a reserva. Uma nora era alguém que deveria cumprir todas as suas demandas, um meio de realizar seus desejos.
Vendo como ela adorava meu sogro, ela provavelmente esperava o mesmo de mim. De fato, cuidar dos meus sogros também foi acrescentado às minhas responsabilidades, tornando tudo ainda mais pesado. Como John, a pressão silenciosa era intensa, e eu não estava autorizada a objetar. O único apoio que tive foi da minha cunhada, Anna, que era mais velha que John e administrava suas tarefas com muita eficiência. Esta foi nossa primeira conversa real, mas mesmo durante as atividades em grupo, suas ideias eram lógicas e perspicazes, destacando sua inteligência. Anna intervinha sempre que minha sogra tentava me forçar a trabalhar. Ela sabia o quão desagradável era ser imposta por uma sogra, porque ela própria já tinha passado por isso em outro lugar. John não disse nada para sua mãe, aparentemente aproveitando seu tempo no retiro de verão. Esta brisa fresca é realmente agradável. Pode ser bom viver em um lugar como este no futuro, John comentou, e minha sogra respirou fundo o ar fresco e concordou com ele. Verdadeiramente seria ideal passar nossa aposentadoria assim. No entanto, esta área parece cara. É um sonho inalcançável para nós, ela falou com genuíno arrependimento. Aproveitando a viagem, minha sogra se movia ativamente, visitando pontos turísticos e lojas de souvenirs. Durante esse tempo, o conhecimento geográfico de John foi muito útil. Apesar de ser supostamente sua primeira visita à área, ele andava com confiança, como se já conhecesse bem o local, indo em direção aos lugares que queria visitar. Seus pais continuaram a ver John como seu filho adorável e cumpriram alegremente o itinerário egocêntrico que ele planejou, sem uma única reclamação. John, você já esteve nesta área antes? Eu perguntei. Não, esta é minha primeira vez aqui, John respondeu. Você parece saber mais do que o esperado, até mesmo os horários de pico dos restaurantes. Sim, bem, a resposta de John foi evasiva. Na realidade, John conhecia bem a área, tendo aparentemente feito bastante pesquisa antes. Talvez ele estivesse colocando o coração em tornar esta viagem agradável para todos. Perdida em pensamentos, fui interrompida pela voz da minha sogra. Isso é pesado. Nicole, me ajude, por favor. Parecia que minha sogra fez muitas compras e suas mãos estavam cheias de sacolas pesadas. Você comprou tanto, é tão diferente de você. Eu tenho muitos conhecidos. Muitas pessoas que precisam de souvenirs, já que estou me importando tanto, é natural para uma nora ajudar. Eu não entendo por que você não consegue ver isso, minha sogra disse. Provavelmente porque seus pais não te educaram adequadamente, ela completou. Ser culpada pela suposta falta de educação dos meus pais era perturbador. No entanto, minha sogra frequentemente dizia tais coisas. Por trás de suas palavras, estava o orgulho que ela tinha de ter criado John. A atitude dela me irritou, mas consegui conter a vontade de argumentar, silenciosamente seguindo as instruções da minha sogra. Anna franziu a testa diante das palavras dela. Como você pode dizer coisas tão horríveis? Mãe, Nicole, me desculpe, eu vou levar isso com você. Pense nisso como cuidar dos idosos. Por que você diria isso aos seus pais? Eu não conseguia limpar minha mente a menos que falasse. Isso é frustrante, por favor. Seja independente e não confie em nós. O estresse de precisar cuidar não só de John, mas também dos meus sogros, era palpável. Mas com o apoio de Anna e a novidade do novo ambiente, eu me lembrei do meu romance passado. A liderança de John era reconfortante em tais situações. Quando estávamos prontos para voltar para casa, o carro estava lotado de souvenirs e recordações, a maioria dos quais minha sogra tinha escolhido. Ela não comprou apenas souvenirs. Ela comprou itens do dia a dia a granel, alegando que este lugar era barato. A bagagem fez o carro parecer apertado. Pai, mãe, você está com calor? Sim, é difícil ir para casa nesse espaço apertado. Nicole, você entende o que estamos tentando dizer? De repente, fui questionada, e estava nervosa. O que você quer dizer? Você não entende o que estamos dizendo. Você deve caminhar para casa por 5 horas. O quê? Caminhar para casa é impossível. Nossa casa está localizada em um lugar onde você não pode voltar sem usar a rodovia de onde estamos. Caminhar para casa seria uma piada. Embora normalmente pudéssemos enviar a bagagem por courrier, eles hesitaram porque estavam relutantes em pagar os custos de envio. Usar um serviço de correios é um luxo, não é? Isso anula o propósito de vir de carro. Comparado a isso,
Fazer você caminhar é grátis. É bom para sua saúde e você deveria ser grato por tal oportunidade, disseram. Normalmente, me diziam para não rebater, mas dessa vez eu, reflexivamente, objecei. John e minha sogra franziram a testa. O que você acha que é mais importante? Seu corpo ou todas essas lembranças? Você tem experiência em caminhadas, então caminhar deve ser fácil para você. Seria bom aproveitar a natureza no seu caminho de volta. Ao ouvir isso, finalmente cheguei ao meu ponto de ruptura. Eu tinha suportado muito até agora, mas havia coisas que eu podia e não podia fazer. Parecia que eles não entendiam esse limite e acreditavam que podiam dizer qualquer coisa para mim. Tudo bem, então eu vou sair do carro. Andar é uma tarefa fácil para mim. Na verdade, eu já posso ver nossa casa. John e sua mãe riram alto das minhas palavras, e eu ouvi a voz de sua mãe dizendo: "Do que você está falando? Você está dizendo coisas que não fazem sentido. Perdeu a cabeça?" Eles perguntaram, e eu respondi com uma risada. Na verdade, há um conjunto de casas de resort a uma curta distância daqui, e uma das vilas lá é minha. Eu estarei lá em breve e não preciso voltar para a casa original. Estou bastante satisfeita com este lugar. Meu mordomo estará aqui em breve para me pegar. John e sua mãe ficaram abalados. O que eu disse era verdade. Meu pai dirigia um negócio, e nossa família era relativamente rica. Na verdade, meus pais tinham comprado recentemente uma casa nesta área como uma casa de férias. Parece que eles estavam planejando morar aqui no futuro. Essa área era muito popular entre as pessoas que se mudavam das cidades. Eu tinha permissão para usar a vila livremente, com a condição de que eu administrasse a propriedade durante a entre-safra. Eu não tinha discutido isso com John, mas eu tinha. Revelei tudo para meus pais pouco antes de sair. Eles ficaram surpresos e, em seguida, furiosos, me disseram que me apoiariam totalmente, considerando que eu decidi me mudar para este resort de férias. Se eles quisessem, John, sinto que fiquei mais forte graças a você. Obrigada. Você me deu muitas ordens e se comportou de forma egoísta. Posso não ter sido a esposa ideal para você. Talvez você fosse mais feliz se casando com alguém que realmente ama, disse eu, enquanto me despedia. O rosto de sua mãe escureceu com minhas palavras. O que você quer dizer com alguém que ama? Eu estava investigando secretamente as ações de John há algum tempo. Suspeitava que ele estava tendo um caso. Logo depois que nos casamos, John começou a sair de casa com frequência, alegando viagens de negócios. O destino de negócios que ele mencionava provavelmente era a casa de uma mulher que morava nesta área. John, você disse que estava em viagens de negócios, mas fiquei desconfiada pela frequência delas. Quando verifiquei com sua empresa, descobri que essas viagens de negócios não existiam. Na realidade, você estava se encontrando com uma mulher que mora nesta área sob o pretexto de trabalho. Recentemente, encontrei um recibo de uma loja nesta área no seu bolso. O nome dela parece ser Meg, e ela é da mesma escola que nós, não é? John não conseguiu esconder sua surpresa e parecia nervoso. Ele deve ter pensado que estava administrando bem as coisas. Seus planos eram muito ingênuos. Talvez ele pensasse que suas ações não eram transparentes para mim. Eu sempre cuidei de todas as tarefas domésticas e estava totalmente ciente de cada detalhe das atividades do meu marido. Você sabia disso também? Perguntei. Como eu não percebi que você estava ciente? Foi Ana quem não aguentou mais a situação. Ela sentiu que era imperdoável e repreendeu fortemente John. John, do que se trata tudo isso? Infidelidade não é aceitável, ela disse. Até mesmo sua mãe, que normalmente defendia John, mudou sua expressão desta vez e olhou para ele severamente. John parecia ter-se. Ele havia se encontrado com ela durante seu tempo pessoal. Foram às compras e tomaram chá juntos no bairro. Aqui estão as fotos como prova. Eu usei meu precioso tempo livre para seguir John secretamente pela multidão. Se minhas suspeitas estivessem corretas, ele certamente deixaria algumas pistas. Sua mãe também viu as fotos que tirei com meu smartphone, e suas dúvidas se transformaram em certeza. John, explica o que está acontecendo, disse Ana, pressionando-o com raiva. Finalmente, John não teve escolha a não ser confessar. Tentando manter a compostura, ele começou a falar. Tudo bem, eu serei honesto. Pouco antes do nosso casamento, descobri, por meio de uma rede social,
que uma ex-colega de classe mora nesta área. Ela se mudou para cá por conta de um emprego e é alguém por quem eu era secretamente atraído durante meus dias de estudante. Quando começamos a relembrar o passado, nos tornamos próximos, cada vez mais próximos. Ele fez uma pausa, e todos prenderam a respiração, aguardando o que ele diria a seguir, mas o que ele disse foi inesperado. No entanto, não estamos em um relacionamento romântico, ainda estamos apenas em um estágio delicado, bem perto dessa fronteira. É precisamente porque estamos em um momento tão crucial que eu tenho vindo aqui frequentemente, por conta própria. Decidi, em meu coração, começar uma nova vida aqui com ela como minha namorada no futuro. Ele explicou que o caso estava apenas começando. John não estava apenas brincando, ele estava seriamente tentando conquistar Maggie. Ouvir isso fez meu desconforto aumentar, porque sua seriedade era clara. Além disso, ele já havia conhecido Maggie antes do nosso casamento. E o que foram aqueles dias comigo? Então, seus pais também ficaram atordoados por um tempo após ouvirem sua história. Do que você está falando? O que foi o casamento com Nicole? John, com uma expressão de arrependimento, respondeu. Eu cometi um erro no meu julgamento. Se eu tivesse conhecido Maggie antes, teria me casado com ela. O meu relacionamento com Nicole foi algo que aconteceu por acaso, levando ao casamento. Eu me consolo pensando que tive apenas azar. JN disse que o nosso casamento não era o que ele realmente queria. Ele tinha sido intencionalmente duro comigo desde que se casou, esperando que eu iniciasse o divórcio. Entendendo isso, eu percebi por que John tinha se comportado cada vez mais de forma egoísta depois de se casar. Todas as suas ações eram tentativas imaturas de realizar seus próprios sentimentos românticos. Parece que ele nunca realmente considerou os meus desde o início. Eu não consigo aceitar facilmente ser tratada com tanto desdém. Agora, não sinto nada por John. Mesmo que o relacionamento dele com Maggie fosse superficial, o fato de que ele mentiu e conheceu outra mulher é a verdade. Seu egoísmo em relação a mim ultrapassou os limites aceitáveis. Eu entreguei a ele os papéis do divórcio que já havia preparado. Estavam prontos para serem enviados assim que ele assinasse. John assinou sem hesitar. Você não vai se arrepender de se divorciar, vai? Perguntou ele, tentando manter a compostura. Isso pode ser bom. Vai esclarecer tudo para mim, e eu posso ficar com Maggie livremente. Ele assinou os papéis rapidamente, como se fosse o mais natural para ele. Ao ver isso, senti um alívio secreto. Coloquei cuidadosamente os documentos na minha bolsa e então lhe disse. Na verdade, John, eu encontrei as postagens de Maggie nas redes sociais e a contatei. Quando eu disse a ela que éramos casados, ela ficou bastante chocada. Maggie também era uma amiga próxima minha. Eu entrei em contato com ela, preocupada que ela estivesse tentando roubar meu marido, mas descobri que ela já tinha outro amante e não estava interessada em você. Para provar isso, Maggie revelou abertamente que você a estava visitando sob o pretexto de conhecê-la, e parecia que ela não se sentia culpada sobre isso. Ela vai se casar neste outono. Você sabe, pode ser que tenha ficado emocionado por reencontrar alguém que admirava no passado, mas para Maggie, você era apenas um amigo. É até cômico que você tenha se divorciado por outra mulher, apenas para perceber que seu amor não foi correspondido. O rosto de John ficou visivelmente pálido, de forma que até as pessoas ao nosso redor puderam perceber. O que? Você está mentindo para me enganar. Quão baixo você pode ser? Não, John, não importa o quanto você me critique, os fatos não vão mudar, respondi, com calma. Parece que Maggie ainda não anunciou oficialmente seu casamento, mas ela compartilhou essa informação comigo em particular naquele momento. Eu mostrei a ele a tela do meu celular, exibindo uma mensagem de Maggie, cujo conteúdo era claro. Maggie considerava John apenas um amigo gentil. John olhou para a tela, desespero estampado no rosto. Eu nem penso em me casar novamente. Eu não sou alguém que se casa só para preencher uma lacuna. A partir de agora, você deve viver livremente, sem depender de ninguém. John via Maggie como um apoio emocional, mas agora, a realidade parecia finalmente ter chegado até ele. Mas com isso, ele foi deixado em um estado muito instável. Agora que nossa conexão foi cortada, ele não tinha mais nada, mas talvez isso seja melhor para Maggie. Seria uma dor para ela cuidar de um homem que não consegue nem cuidar das tarefas domésticas pelo resto da vida. Ela, sem dúvida,
Passará seu tempo com alguém muito melhor do que você. Enquanto isso, eu compartilho um pouco da culpa por mimá-lo. Mas você falhou como marido. Como chegamos até isso? Foi o último semestre. Completamente sem sentido, John murmurou para si mesmo e ficou em silêncio por um tempo. Sim, você estava apenas sendo enganado por uma colega de classe gentil. Ou talvez tenha se enrolado de bom grado. Eu paguei o preço pelos 6 meses miseráveis que você me fez passar. É realmente tolice sacrificar a família por tais equívocos, eu disse. John agarrou meu braço, silenciosamente implorando para não ser abandonado. Ana respondeu em voz alta à sua ação. Pare de depender dos outros. Durante a viagem, eu estava tão irritada com você e com a atitude de sua mãe. Tome como certo que Nicole lidaria com tudo. Nos dias de hoje, ninguém age assim. Quem você pensa que é? Tudo que você fez livremente até agora está voltando para assombrá-lo. O carro agora estava em um caos total. O pai e o cunhado de John estavam completamente em silêncio, apenas observando a situação se desenrolar silenciosamente. Pelo comportamento dele durante a viagem, era fácil imaginar o quão difícil a vida cotidiana dele deve ser. Eu não aguentaria nem por um dia. Hoje em dia, nenhuma velha crença sobre homens ou sogras sendo superiores me convence. Espere, eu queria que você parasse com suas piadas, eu disse. De repente, a risada de John preencheu o ar. Ha, Nicole, não importa o quanto você haja duro, é inútil. Mesmo que eu não gostasse, alguém desempregado como você não pode viver sozinho. Ele ainda parecia imerso em suas ilusões, me desconsiderando. Sua atitude de tentar me manter sob seu controle era clara. Você não tem escolha a não ser depender de mim. Eu orquestrei dessa forma. Mesmo depois do divórcio, suas opções de trabalho serão limitadas. Entenda isso e silenciosamente destrua os papéis do divórcio e continue seu papel na manutenção. Finalmente, suas verdadeiras intenções foram reveladas a ele. Eu era apenas semelhante a uma casa. Olhando para trás, mesmo durante nosso período de namoro, ele pode ter sido gentil, mas apenas superficialmente. Na verdade, ele queria alguém conveniente que cuidasse de tudo para ele, sem que precisasse fazer nada. Confusa com as palavras de John, eu respondi. Do que você está falando? Eu ganho mais do que você. Embora John tenha pensado que eu estava brincando, ele caiu na gargalhada. Pare de brincar. O que uma dona de casa que fica em casa o dia todo pode fazer? Não insulte os trabalhadores como você, que não sabe nada sobre o mundo. Vai ganhar uma renda. Quem está fora de contato aqui? Você é o único com problemas, incapaz de administrar tarefas básicas e até mesmo tirar uma folga do trabalho para conhecer mulheres. Tudo bem, olha isso, respondi, pegando meu smartphone e mostrando a ele a tela. Era um aplicativo bancário, mostrando um depósito de $500 feito durante nossa viagem de 2 dias, com notificações de mais depósitos nos últimos dias. Comecei a vender meus artesanatos feitos à mão como um hobby, depois que você tirou meu emprego de mim. John parecia completamente surpreso, como se isso fosse totalmente inesperado, mas não foi surpresa. Eu nunca tinha mencionado essa atividade para ele. Depois de encontrar meus materiais feitos à mão espalhados pela sala no início do nosso casamento, John me repreendeu, perguntando o que eu estava fazendo. Originalmente, comecei meus artesanatos como uma atividade paralela para contribuir com a casa, mas depois da reação dele, evitei o assunto e mantive minha renda em segredo. Na verdade, minhas peças recentes estavam vendendo bem, e a preços altos, vendendo diariamente. Estou pensando seriamente em abrir um negócio em breve. Honestamente, divorciar-me de você é apenas um benefício para mim. Posso me concentrar em criar meus produtos e ficar livre do incômodo de cuidar de você. John ficou visivelmente chocado e murmurou. Abrir um negócio? Ele ficou congelado, em silêncio. Eu entendo que abrir um negócio exige um esforço significativo, mas agora que me sinto capaz de ganhar minha própria renda, estou pronta para enfrentar esse desafio. Ao contrário de você, que apenas passa o tempo na empresa,